Olá, você acompanha agora os destaques nacionais e internacionais e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. A contratação de trabalhadores temporários cresceu mais de 30% e superou o nível pré-pandemia. Quase 1.800.000 profissionais ganharam espaço. A oferta de trabalho temporário cresce e registra aumento de 31,5% no número de contratações em 2021. De janeiro a agosto, foram registrados mais de 1.768.000 novas admissões. No mesmo período do ano passado, foram menos de 1.400.000 profissionais admitidos. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, em relação aos 8 primeiros meses de 2019, quando foram contratadas temporariamente 917.321 pessoas, o aumento de admissões quase dobrou, 92,8%. E as projeções para o final do ano são ainda mais otimistas, por conta do avanço da vacinação contra a Covid e o retorno dos consumidores às ruas. A expectativa é que essa alta permaneça até o fechamento do ano, já que as vagas temporárias oferecidas no último trimestre têm previsão de crescimento de 20% em datas como Black Friday e Natal. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o Natal de 2021 deve ser o melhor dos últimos anos na criação de oportunidades temporárias. A entidade estima que sejam contratados cerca de 94.000 trabalhadores para atender ao aumento das vendas nesse período. E nos shoppings, a estimativa é que quase 80.000 vagas de trabalho sejam criadas. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a previsão é de que 70% dos empresários recorram aos temporários nesse fim de ano. Ou seja, cerca de 3.000 trabalhadores devem ser contratados. A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande ouviu mais de 100 empresários dos ramos de vestuário, artigos eletrônicos, calçados, brinquedos, perfumaria, joias, entre outros. 70% disseram que pretendem contratar mão de obra para o final do ano. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, esse índice representa 3.000 oportunidades de trabalho daqui até o final do ano, sendo que a maioria das contratações deve ocorrer agora no mês de novembro. Muitas lojas do centro já expõem cartazes informando que estão contratando. A gerente dessa loja, na 14 de julho, diz qual é o perfil que ela busca para se juntar à sua equipe. A gente procura aqueles que já têm a experiência em vendas, que têm a disponibilidade de horário, porque dezembro tem aquele horário estendido. A gente precisa também de pessoas simpáticas, né, que atendam bem, mas isso aí a gente vai vendo no decorrer do atendimento, né, no decorrer do trabalho. A gerente diz que já está selecionando currículos, mas vai esperar a segunda quinzena de novembro para começar as contratações. Estamos vendo como que vai ser o movimento, né, de novembro, para entrar dezembro, para a gente começar a ter uma ideia de quantidades, né, do que a gente vai contratar. De acordo com o levantamento, a maior parte dos empresários deve contratar até 2 pessoas. 35% pretendem contratar até 5 trabalhadores temporários e 8% dos entrevistados responderam que devem contratar 7 ou mais pessoas. Quem quer trabalhar no comércio tem que ter disposição. A Agência de Alimentos da ONU anunciou que o número de pessoas à beira da fome em 43 países subiu para mais de 45 milhões. A tragédia da falta de acesso à alimentação básica se intensifica no planeta. A Agência das Nações Unidas ressaltou ainda que a fome aguda disparou em todo o mundo. O aumento em relação aos 42 milhões de pessoas registrado no começo do ano se explica em grande parte na avaliação que inclui 3 milhões de afegãos. De acordo com a agência, conflitos, mudanças climáticas e a Covid-19 contribuem diretamente no número de pessoas que passam fome. O Programa Mundial de Alimentos disse que o custo de evitar a fome no mundo chega agora a 7 bilhões de dólares, contra os 6 bilhões e 600 milhões de dólares no começo do ano. O programa adverte que as formas de financiamento tradicionais estão saturadas. As famílias que enfrentam a insegurança alimentar aguda são obrigadas a tomar decisões devastadoras, casando filhos antes do tempo, retirando os mesmos da escola ou alimentando as crianças com insetos, folhas silvestres ou cactos. As secas no Afeganistão se somam ao colapso econômico e levam as famílias ao limite, enquanto na Síria, 12,4 milhões de pessoas não sabem de onde virá a sua próxima refeição. O aumento da fome também é observado na Etiópia, Haiti, Somália, Angola, Quênia e Burundi.
A agência, que em 2020 venceu o Prêmio Nobel da Paz, considera que o planeta enfrenta um dos cenários de fome mais graves da história recente. Por este motivo, decidiu lançar a operação mais importante desde sua fundação em 1961, direcionada a 139 milhões de pessoas nos 85 países em que opera. As mudanças climáticas estão transformando a paisagem dos Estados Unidos. O alerta foi feito por especialistas que observam a redução das cores. As temperaturas mais altas e as chuvas mais fortes mantêm as folhas verdes por mais tempo. Enquanto isso, eventos climáticos extremos, como ondas de calor e tempestades, destroem as árvores antes do tempo. É uma primavera antecipada e um outono atrasado. E o que acontece é que na temporada de outono agora está ficando mais quente com o tempo, mas o ângulo do sol está mais baixo no horizonte, e assim a quantidade de fotossíntese que acontece é menor. E é preciso a fotossíntese para produzir aquele pigmento vermelho, aquela antocianina. Vários fatores se combinam para transformar as folhas em cores vivas a cada ano, e o resultado da mudança climática são cores mais apagadas. Nunca viemos aqui no outono e as fotos mais marcantes são durante essa temporada, durante esses meses. Percebemos que as cores estavam meio apagadas. O turismo de mudança de cor da floresta é um grande negócio no Nordeste e gera milhões de dólares a cada ano para a região. Mas se a mudança climática não for freada a tempo, o espetáculo das cores de outono pode ficar registrado apenas nos filmes e fotos antigas. O macarrão foi um dos alimentos mais consumidos durante o isolamento social aqui no Brasil. No ano passado, segundo o setor de massas alimentícias, a versão instantânea foi responsável por um faturamento de cerca de 3 bilhões de reais. Para quem acha que o macarrão é sempre o vilão da dieta, vale a pena conferir a reportagem. Só de imaginar aquela macarronada, a trilha sonora que vem à mente é esta, a famosa tarantela tão presente nas cantinas italianas. Muita gente pensa que foi na Itália que o macarrão nasceu, mas a teoria é outra. A massa teria chegado ao país no século XIII, levada da China pelo viajante italiano Marco Polo. Há milênios, os chineses costumam comer o macarrão, especialmente desse tipo aqui, o lamen. Por isso, se o assunto é massa, nada melhor do que vir a um restaurante chinês para conferir de perto como a mágica acontece. A preparação da massa é um show à parte. Puxa, estica, puxa de novo e logo os fios estão assim, prontinhos para cozinhar. Um minuto, já pronto o macarrão. Um minutinho tá pronto o macarrão? Isso. Quanto tempo de cozimento? É mesmo, tá bem, 1 minuto um pouco. Todos os dias, o chefe prepara cerca de 50 porções como esta, mas isso é de segunda a sexta. Aproximadamente uns 180, 200 lames por dia no final de semana. Para o chefe Yang, que se exercita bastante preparando toda essa massa, o prato é bem light. Mas e para os clientes, hein? Por ser feito na hora, não usar conservantes, ele acaba se tornando mais saudável, tá? Mas, na realidade, a questão do engordar depende mais da quantidade que eu consumo. Qualquer macarrão, se eu extrapolar a quantidade, ele pode engordar. Então, é importante você saber quanto você pode comer. A nutricionista diz ainda que os acompanhamentos também podem fazer toda a diferença na balança. Quanto mais leve for meu acompanhamento, menos calórico vai ser meu macarrão. No lamen do Yang vai repolho, cenoura e frutos do mar. Um prato saudável e nutritivo, porque, segundo a Elizabeth, consumir massa significa consumir energia. E isso influencia, inclusive, no humor. Se quer ter um bom humor, você pode colocar
o macarrão nas quantidades, ainda mais quando misturado com legumes, com verduras, enfim, que isso o oriental faz muito bem. Mas foi mesmo na Itália que surgiram os mais de 500 tipos de macarrão. E é nessa variedade toda que pode morar o perigo. Mas aí você usa as quantidades, assim, desfiadinho, pouco, né? Diminui a quantidade. Por falar em quantidades, elas aumentaram muito durante a pandemia. O macarrão foi um dos alimentos mais consumidos aqui no Brasil durante o isolamento social. No ano passado, o setor de massas alimentícias registrou alta de 159% no faturamento. Só o macarrão instantâneo vendeu cerca de 3 bilhões de reais no período, possivelmente uma opção aparentemente mais viável diante do desemprego e consequente queda de renda de muitas famílias. Para Elizabeth, um grande problema nutricional, já que, segundo ela, esse é um alimento rico em gordura e conservantes. Então, eu recomendo que nós temos a preços assim, até que relativamente positivo, né, que vem até muitas vezes na cesta básica, o nosso macarrão tradicional. E se você puder ainda fazer em casa, que hoje eu falo que as redes sociais permitem você entrar, pegar receita e tiver um pouquinho de tempo, faça em casa que vai ser melhor ainda. E a receita é muito simples. Água, sal, farinha de trigo, é isso? Isso mesmo. O problema é toda a técnica do estique-puxa para chegar a esse resultado. Ah, e tem ainda um ingrediente surpresa. Desculpa, esse não, esse é só segredo. Há menos de 3 anos dos Jogos Olímpicos de Paris, a diretora da agência antidoping francesa, Dominique Laurent, promete um evento que deve ser exemplar na luta contra o uso de substâncias ilegais no esporte. Seremos muito vigilantes no controle, queremos dar o exemplo. Verificaremos todos os atletas franceses da delegação olímpica. A importância será ainda maior pelo fato de a França ser o país anfitrião, disse a diretora da agência antidoping francesa, Dominique Laurent. Segundo ela, há modalidades que merecem mais atenção. São sempre os mesmos esportes que devem ser supervisionados com mais cuidado, as provas de força ou resistência. Os esforços da comunidade internacional do esporte têm surtido efeito na luta contra o doping e a taxa de verificações positivas vem caindo nos últimos anos. Para Laurent, isso se deve à participação ativa da WADA, a Agência Mundial Antidoping. A WADA adquiriu um papel cada vez mais importante em todo o mundo. Ela tem ajudado a fortalecer o controle sobre o esporte de alto nível. Hoje, com a tecnologia, combatemos o doping, indo além dos testes de sangue e urina. Para estabelecer provas, além da análise positiva feita pelo laboratório, é necessário fazer investigações para comprovar violações que não são apontadas em exames laboratoriais. Depois do intervalo, a gente mostra uma corrida de carros sem pilotos. A gente volta já. O preço da cesta básica subiu em outubro e passou de R$ 700. Segundo o Diese, Florianópolis e São Paulo têm os maiores valores. O preço da cesta básica voltou a subir no mês passado em 16 das 17 capitais pesquisadas. Segundo o levantamento divulgado pelo Diese, a cesta mais cara foi a de Florianópolis, que já custa R$ 700,69, seguida pelas de São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Em um ano, o preço da cesta básica subiu em todas as capitais que fazem parte do levantamento. Os maiores percentuais foram observados em Brasília, Campo Grande, Curitiba e Vitória. Entre os itens que mais subiram na passagem de setembro para outubro, o Diese apontou a batata, o tomate, o pó de café, o óleo de soja e o açúcar.
A recuperação da economia britânica ficou atrasada em relação a outros países ricos no terceiro trimestre. De acordo com dados oficiais, o Produto Interno Bruto cresceu 1,3% sobre os 3 meses anteriores, taxa mais fraca desde que o Reino Unido ficou sob lockdown no início de 2021. Segundo o Escritório Nacional de Estatísticas, o crescimento desacelerou no terceiro trimestre do ano a mais 1,3%, apesar do fim das restrições sanitárias. O Produto Interno Bruto do país continua 2,1% abaixo do nível do fim de 2019, antes da pandemia. O PIB cresceu 5,5% no segundo trimestre de 2021, graças à suspensão progressiva a partir de março de um confinamento de vários meses. No terceiro trimestre, em plena temporada de verão, os setores que mais contribuíram para o crescimento da economia britânica foram a hotelaria e restaurantes, a arte e entretenimento e os serviços de saúde, com um forte consumo das famílias. Mas o Escritório Nacional de Estatísticas detalhou que o investimento das empresas permaneceu bem abaixo do nível pré-pandemia nos 3 meses que terminaram em setembro. Um autorretrato da artista mexicana Frida Kahlo pode se tornar a obra mais valiosa de qualquer artista latino-americano quando for a leilão. O valor estimado é de 30 milhões de dólares, quase 160 milhões de reais, mas o preço pode ser ainda maior. Um autorretrato da artista mexicana Frida Kahlo com seu marido Diego Rivera poderá ser vendido por cerca de 30 milhões de dólares. Essa quantia equivale a 160 milhões de reais. O leilão deve ocorrer no dia 16 de novembro em Nova York. Por enquanto, a peça está exposta em Beverly Hills, na Califórnia. Diego e Joe, pintado em 1949, está prestes a bater o recorde atual de leilões de obras de Kahlo. Atualmente o recorde é de 8 milhões de dólares, estabelecido em 2016. A obra deve quebrar também o recorde de uma pintura de um artista latino-americano. Los Rivales, uma obra de 1932 do muralista mexicano Rivera, com quem Kahlo teve uma apaixonada e tumultuada história de amor, é atualmente a mais valiosa. Foi vendida por 9,8 milhões de dólares em 2018. Diego e Joe é um dos autorretratos mais emblemáticos da pintura mexicana, que se tornou um ícone feminista. Na pintura, o rosto de Rivera aparece na testa de Frida, acima de suas sobrancelhas características e de seus olhos escuros, dos quais caem algumas lágrimas. A representação de Rivera, na época muito próximo da atriz mexicana Maria Félix, como um terceiro olho simboliza o quanto atormentava seus pensamentos, dizem os especialistas em arte. Kahlo e Rivera se casaram 2 vezes. Ela morreu aos 47 anos, em 1954. O histórico autódromo de Indianápolis foi palco de uma corrida diferente. A pista foi ocupada por carros autônomos, sem a presença de pilotos. 9 monopostos participaram do Indy Autonomous Challenge, uma competição com um prêmio de $1,5 milhão de dólares. Queremos provar que a tecnologia autônoma pode funcionar em condições extremas, disse Paul Mitchell, CEO da empresa organizadora do evento. Neste tipo de disputa, os carros não correm ao mesmo tempo, mas entram na pista um após o outro. O vencedor é aquele que for mais rápido em 2 voltas. As equipes são formadas por estudantes de todo o mundo. Cada time recebeu o mesmo carro Dallara IL-15, que parece um pequeno veículo de Fórmula 1, e o mesmo equipamento, que inclui sensores, câmeras, GPS e radares. Um software dá a partida no motor e um potente computador fica preso no cockpit, local ocupado normalmente pelo piloto. A estudante Nayana Suvarna, de 22 anos, não tem carteira de motorista, mas foi designada como gerente de equipe. Eu não sabia nada sobre corridas, mas estou me tornando uma fã. O carro de Nayana atingiu 130 km por hora durante os testes, mas outras equipes foram mais rápidas. A Polymove, uma parceria entre as universidades do Alabama e o Politécnico de Milão, passou pelos boxes a cerca de 250 km por hora. O Robocar detém o recorde de velocidade para um carro autônomo desde 2019, marcando 282 km por hora, mas em linha reta, não em um circuito. Na disputa que reuniu 21 instituições de ensino, quem venceu foi a Universidade de Tecnologia de Munique, da Alemanha.
O conceito de carros autônomos existe desde os anos 50, mas a tecnologia necessária para torná-los realidade foi aprimorada nos últimos 5 anos. Os participantes do desafio não veem a velocidade como objetivo principal. Se as pessoas se acostumarem a ver carros como esses a 300 km por hora sem bater, elas poderão pensar que eles são seguros para andar a 50 por hora. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Obrigado pela companhia. Tchau.